Mas, seus irmãos, vamos ler um texto bíblico hoje. Um texto bem extensivo. Eu vou ler apenas alguns versículos, que é o texto que fala da ressurreição de Lázaro. Mas, se vocês quiserem ler o texto todo, vocês vão encontrar no livro de João, no capítulo 11, versículo 1 a seguir, até o versículo 45. Do 1 ao 45, está narrada com perfeição toda a história de Lázaro. Mas eu vou ler apenas João 11, a partir do versículo 33 ao 39, para não me tornar cansativo. Diz assim: Jesus, pois, quando ouviu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E nessa tradução aqui de João Ferreira de Almeida, de Estudo Pentecostal, esse versículo é o menor da Bíblia. Nesta tradução, Jesus chorou. E disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como amava. E alguns deles disseram: Se podia, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já quase 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te dito, se creres, verás a glória de Deus? E tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse-lhe, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, mas que para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. 2 pontos interessantes para que compreendamos melhor acerca do Criador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Primeiro, Jesus nunca se atrasa. A Bíblia diz que ainda que alguns a tenham por tardia, a pessoa acha que Jesus atrasou. Ele chega sempre na hora certa, no lugar certo. Jesus sempre sabe o que está fazendo, porque o tempo e o espaço não faz parte da ótica de Deus. Isso é coisa de homens. 2 coisas interessantes que nós encontramos aqui. Maria, logo quando seu irmão Lázaro adoece, Maria manda imediatamente alguém chamar a Jesus. Diga a ele que venha, que o amigo dele está doente. Se Jesus, irmão, obedecesse às regras humanas, se Jesus obedecesse a Maria naquele momento, seria apenas mais um milagre. Seria apenas mais uma cura. Mas Jesus queria interferir em algo que ninguém interferiu ainda. Jesus queria interferir na natureza. Eventos sobrenaturais que ninguém consegue explicar. E passa o primeiro dia e Maria se desespera, Lázaro morre. Certo é que só depois da morte foi 4 dias, ia fazer 4 dias. Mas por que Jesus, quando Jesus que é Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas, antes mesmo que elas sejam programadas, ele já sabe?
Por que será que Jesus não veio no segundo dia e no terceiro dia? Jesus, pela sua onisciência, pela sua infinita sabedoria inesgotável, conhecia muito bem a lenda que havia em Israel, que um morto, até o terceiro dia, ele podia ressuscitar por um processo natural. Um morto, até o terceiro dia, poderia ressuscitar. Então, se Jesus ressuscitasse a Lázaro até no terceiro dia, a maioria não ia crer. Iam dizer que foi apenas um processo natural, porque era o terceiro dia. Mas, passando o terceiro dia, as horas adentravam no quarto dia. Aí já se esgotara, já caiu por terra toda a lenda. Jesus aparece. Jesus aparece e Maria e Marta vão chorando até Jesus e faz aquele lamento. Senhor, se meu irmão, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. E Jesus começa dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela diz, Senhor, eu sei que Lázaro há de ressuscitar no último dia. Então, a visão dela, ela não tinha nenhuma... A fé dela não era suficiente para que Jesus operasse aquele milagre. Mas Jesus operou o milagre não pela fé das pessoas, mas para dar fé às pessoas. Para acrescentar a fé às pessoas. Jesus não dependia daquela fé. Jesus não achou fé, ninguém ali para realizar o milagre. Mas Jesus realizou o milagre para acrescentar a fé daquelas pessoas. Chegaram ao sepulcro. E lá estava uma pedra posta na boca daquela caverna. O judeu chorando, Maria chorando. Jesus tinha duas naturezas quando ele estava aqui. Jesus era 100% homem, sentia tudo o que eu sinto. Jesus sentiu tudo o que eu sinto. Jesus sentiu. Então ele era 100% homem e também 100% Deus. Como homem, a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão e pediu para ir até o sepulcro. Chegando lá, ao verem as pessoas chorando, a primeira vez que aparece na Bíblia 2 vezes Jesus chorando. 2 vezes. Essa é a primeira vez que aparece Jesus chorando. A outra é quando ele se aproxima de Jerusalém. Como Deus, que ele começa a enxergar as coisas, ele está vendo tudo como Deus está vendo. E ele diz, e ele começa dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar como uma galinha agasalha seus pintos. Né? Então, Jerusalém que mata os profetas. Então, as 2 vezes que aparece chorando nessa, e nessa Jesus chora. E Jesus faz um pedido. Na verdade, Jesus não faz um pedido. E o termo usado é imperativo. Jesus dá uma ordem. Jesus não faz um pedido, ele dá uma ordem. Ele diz assim, tirai a pedra. Algumas pessoas dizem que Jesus falou para Marta. Não, não é verdade. Jesus diz um termo vago para todas as pessoas que estão ali. Tirai a pedra. O termo era para todos, a resposta era para todos. A ação, a ordem era para todos. Entretanto, Marta toma a palavra. A falta de fé de Marta toma a palavra pela sua falta de fé e diz, Senhor, já cheira mal porque já de 4 dias. Observe que Jesus não dirige nenhuma hipótese a palavra a Marta. Não. Jesus dirigiu a palavra às pessoas que estavam ali. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tirar a pedra. E Jesus ordena, Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Mas ele saiu com as mãos e os pés ligados, uma faixa nos olhos. Não poderia Jesus, com todo o poder que ele tinha, ter removido aquela pedra? Então
tão simples como fizeram no seu sepulcro. Quem removeu a pedra que estava guardando o sepulcro de Jesus? Os anjos. Jesus não poderia apenas com um gesto remover aquela pedra? Jesus não poderia, o mesmo Jesus que ordenou que Lázaro saísse já 4 dias depois de morto, se decompondo, sair. Por que ele saiu ainda com as ataduras nos olhos? Por que ele saiu com as mãos e os pés atados? Ele já não poderia ter saído normal, sem nada daquilo, já que ressuscitaram o mesmo Jesus? Irmãos, Jesus não faz o que o homem pode. Tudo que você tiver que fazer para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, para a sua família, para o seu lar, é você que tem que fazer. Jesus vai fazer exatamente tudo aquilo que você não pode. As pessoas jamais, ninguém que estava ali, jamais poderia ressuscitar um morto após 4 dias, ou mesmo morto na mesma hora. Mas a pedra eles poderiam remover para que haja sempre um grande milagre na minha vida e na tua vida. Deus exige a sua participação dele. Lázaro poderia ter saído limpo de tudo? Não! Saiu com as ataduras. Quem teve que tirar as ataduras? As pessoas. As pessoas não podiam trazê-lo de volta à vida, mas podia pelo menos desatar as ataduras. Houve a participação humana para tirar as ataduras dos pés, para tirar as ataduras das mãos e dos seus olhos. Então lembre disso. Se você quer um grande milagre na sua vida, se levante, não fique apenas dormindo, orando, clamando. Não! Existe momento que é da oração. Existe momento também que é da ação sua. Uma oração sem ação, ela torna-se inútil. Ela torna-se inútil, oração sem ação. Oração sem ação é muito parecido com a fé sem o conhecimento, torna-se perigosa. Torna-se perigosa. Então pense nisso. Jesus não vai fazer nada que você pode. Vou dar o testemunho de uma certa feita. Eu era professor de uma escola bíblica. E naquela manhã um jovem me fez uma pergunta. Não me fez um pedido, não foi uma pergunta. Ele disse: irmão Juraci, ore por mim para que Jesus abra uma porta de emprego para mim. E eu perguntei: quantos currículos tu colocaste no mercado? Ele não tinha colocado nenhum currículo. Jesus não vai abrir a sua porta. E ele fez alguns currículos e colocou, e logo Jesus abriu as portas. Você precisa fazer tudo o que está diante de ti. Você precisa fazer tudo o que está diante das suas mãos e não apenas fazer por fazer. Fazer sempre da melhor maneira que você pode. Quando você fizer tudo que está diante das tuas forças, diante de ti, Jesus entrará com providência e a tua vitória vai chegar. Bom dia.